Acompanhe agora Momento Catequético, com o cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando este dia 3 de dezembro, este sábado. Estamos celebrando São Francisco Xavier, presbítero. São Francisco Xavier nasceu em 1506, morreu em 1552. Estudante em Paris, conheceu Santo Inácio de Loyola e fez parte do núcleo da fundação da Companhia de Jesus. É o maior missionário da época moderna. Pôs o Evangelho em contato com as grandes culturas orientais, adaptando com douto sentimento apostólico a índole das várias populações. Em suas viagens apostólicas, tocou a Índia, o Japão e faleceu quando chegava para difundir a mensagem de Cristo no imenso continente chinês. Temos diante de nós um texto tirado do Evangelho de São Mateus, capítulo 9, dos versículos 35 até o capítulo 10, versículo 1, depois dos versículos 6 a 8. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Amados e amadas de Deus, o Evangelho apresenta Jesus que percorria as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Jesus, amados e amadas de Deus, é um mestre itinerante, que tem essa consciência que deve anunciar o reino de Deus, que deve colocar em movimento através da sua pregação, através dos seus gestos, através das curas, através dos milagres, o reino de Deus. É isto que Jesus faz, por isso ele vai de povoado em povoado, vai ensinando, vai pregando o evangelho do reino de Deus, a boa notícia do reino de Deus. O evangelho continua: vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus vê as multidões. E qual é a atitude de Jesus diante das multidões? Compadecer-se. Compadecer-se porque estavam cansados, abatidos, perdidos, como ovelhas que não têm pastor. As ovelhas sem pastor são ovelhas que ficam perdidas, porque elas precisam do pastor que as guie. As multidões estão assim também, perdidas, estão sem rumo, como ovelhas que não têm pastor. E então Jesus disse aos seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Amados e amadas de Deus, Jesus manda pedir. Jesus pede aos discípulos que reze, fazendo esta constatação de que a messe é grande, quer dizer, os campos são grandes, mas são poucos os trabalhadores para trabalhar os campos. E então, o que os discípulos devem fazer? Pedir ao Senhor, ao Pai Eterno, que é o dono da messe, que mande trabalhadores para a colheita. E Jesus agora, então, chama os discípulos, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus, para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Amados e amadas de Deus, Jesus dá o seu poder para os discípulos,
Jesus, ele não segura nada ansiosamente para si. Ele dá sua missão aos discípulos. Ele dá o poder para expulsarem demônios, curarem todo tipo de doença e enfermidade. Aquilo que ele fazia, ele dá poder para os discípulos fazerem. E envia os discípulos, enviou-os com as seguintes recomendações: e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quer dizer, devem ir onde? Atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. E devem pregar da seguinte fórmula: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Quer dizer, a proximidade de Deus chegou, o reinado de Deus chegou, está próximo, está numa proximidade que não pode mais ser postergada, porque chegou em Jesus de Nazaré. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos e expulsai os demônios. Quer dizer, a missão de Jesus, ele a deu aos discípulos, os discípulos devem exercê-la, curando os doentes, ressuscitando os mortos, purificando os leprosos, expulsando os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. O discípulo é aquele que recebe de graça o Evangelho, o anúncio de Jesus Cristo, gratuitamente também deve anunciar Jesus Cristo, deve testemunhar Jesus Cristo. Amados e amadas de Deus, que este Evangelho nos ajude a reavivarmos a nossa consciência missionária hoje, de anunciarmos Jesus Cristo, de testemunharmos Jesus Cristo, de fazermos com que tanta gente também hoje possa se encontrar com o mistério de Jesus Cristo, possa seguir Jesus Cristo, possa verdadeiramente experimentar a salvação de Jesus Cristo. São Francisco Xavier foi um grande missionário no seu tempo, ontem ele, hoje nós. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de São Francisco Xavier, desça sobre vós, sobre vossas famílias a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.